Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre quem é o maior no reino dos céus. Está lá no capítulo 9, versículos 33 ao 37. Lá está escrito assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Meus irmãos, então aqui, o contexto todo aqui ainda é sobre humilhação, sobre humildade. Jesus Cristo está ensinando eles aqui a serem humildes. Ele começa no texto anterior aqui, na verdade, falando sobre o exemplo dele mesmo, sobre a sua humilhação, de como ele seria entregue nas mãos dos homens e o matariam. Depois viria então a glória, mas os discípulos eles estavam pensando somente na glória, eles estavam discutindo entre si sobre qual era o maior. Quando Jesus perguntou o que eles discorriam, eles guardaram silêncio, porque eles sabiam que isso não era certo, que isso era vergonhoso. Embora o exemplo deles, na época, os escribas e os fariseus, eles buscavam as honrarias, os lugares de honra, as primícias, gostavam de vestes talares, os cumprimentos na rua. E esse era como estava a mente deles ainda. E Jesus Cristo, então, ele se assenta aqui, ele toma a posição de ensino, chama eles, os 12, e passa a ensiná-los. E fala que se alguém quer ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Jesus Cristo volta aqui a falar com esses paradoxos. Se você lembrar um pouquinho antes, ele fala que aquele que busca ganhar a sua vida, esse vai perder a sua vida. Por mais que ganhe o mundo inteiro, o que dará ele por sua alma? Mas aquele que perde a sua vida em favor de Jesus Cristo, em favor do reino de Deus, esse sim ganhará a sua vida pela eternidade. E aqui ele volta, ele usa a mesma ideia, ele fala que aquele que é o maior, aquele que quer ser o maior, o primeiro, esse será o maior servo, será aquele que vai servir a todos, é o último, esse sim é o primeiro no reino de Deus. Então ele fala que a glória, na verdade, vem por meio de serviço, primeiro por sofrimento e de serviço. E a nossa vida aqui na terra, neste momento, é servir. O exemplo que ele está aqui, que ele dá, é de uma criança. Ele pega uma criança pequenina, que ele pega no colo. E é uma criança, uma pessoa que a gente não dá a honra, não dá uma dignidade como a gente daria uma pessoa, um adulto, ou uma pessoa de grande importância, especialmente. Ele é uma criança pequenina. E Jesus Cristo fala que qualquer um que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus Cristo está sendo recebido através daquela criança. Ele está falando dos pequeninos, os pequeninos na fé, os pequeninos espiritualmente, os recém-nascidos espiritualmente, não importando qual a sua idade. Jesus Cristo fala que todos têm o nome de Cristo. Nós estamos recebendo o próprio Cristo por meio daquele pequenino. E quem recebe aquele pequenino não recebe somente a Cristo também, mas aquele que o enviou, recebe ao Deus Pai. Jesus Cristo fala em Mateus 18 ainda que aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É por meio de serviço que nós somos os maiores no reino dos céus. Esse é o exemplo que ele dá, que nós devemos buscar aqui na terra, que é servir aos outros, não importando quem ele seja. Desde seja aqui um cristão, na verdade, aqui o contexto todo é sobre aqueles que vêm em nome de Jesus Cristo, né? Aqueles que receberam o Espírito de Deus, foram regenerados, aqueles que carregam o nome de Cristo. Nós devemos recebê-los como se fosse o próprio Cristo, que é o que ele nos ensina aqui. Cristo habita naquela pessoa, o Espírito Santo está naquela pessoa, especialmente hoje em dia, sem questão de dúvida, né? Que o Espírito Santo habita os crentes. Nós precisamos servir a todos. É algo que devemos buscar, na verdade, que Jesus nos ensina a buscar. Ele mesmo
como exemplo disso, como ele veio para servir, não para ser servido. Eu quero terminar aqui então lendo um outro texto, que é uma exortação de Paulo quanto a isso também, que ele fala em Filipenses 2, um texto bastante conhecido. Ele começa, antes de falar do exemplo de Cristo na sua humilhação, ele dá essa exortação ao amor fraternal e à humildade. Então lá está escrito assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, sem humildade, sem buscar servir, considerar os outros superiores a nós mesmos, nós não teremos união, nós não teremos comunhão, nós não amaremos uns aos outros. E a exortação é essa, para que nós tenhamos comunhão do Espírito, que é um só Espírito, uma só fé. E precisamos desse vínculo da paz, vínculo do amor, que só vem por humildade e por serviço, não por vanglória e partidarismo. São coisas que não devem acontecer no meio dos santos de maneira alguma. E essa é a exortação que está aqui. O exemplo, então, é o próprio Jesus Cristo, que Paulo volta aqui a falar. Ele continua, então, no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que possamos seguir o exemplo de Cristo, servir aos outros, buscar sempre humildade, não pensar mais de nós mesmos e menos dos outros, mas pelo contrário, pensar como os outros superiores a nós mesmos e servi-los. É assim que nós devemos ser, é assim que Cristo veio para servir, ser obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Então ele se humilhou, o nosso Mestre, o Senhor, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Possamos seguir o exemplo dele e buscar o serviço, não a honra, o que é propriamente nosso, mas buscar sempre, em toda oportunidade, o bem do próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento, o segundo grande mandamento. Então que busquemos isso, e assim o mundo saberá que nós somos de Deus, porque nós amamos aos próximos, aos nossos irmãos. E sigamos então o exemplo de Cristo. Amém?